O Arthur Lira, também conhecido como Tur, ou Tutur, ou Arthurzinho, ou Princeso da Barra de São Miguel, deve estar nesse momento querendo esganar alguém e já começou a dar indiretas ao Senado em função da PEC do calote, conhecida como PEC dos precatórios. Porque vocês sabem que essa PEC foi uma vitória pessoal do Arthur Lira. Ele aprovou no primeiro turno com 4 votinhos a mais do que o necessário. E depois, no segundo turno, mostrou força, porque aprovou aí, aumentando ainda mais a diferença. E ele não gosta de ser derrotado porque ele tem um ego imenso. Só que essa PEC não vai ter vida fácil no Senado. A gente já sabia disso. Só que talvez a PEC seja derrotada mesmo. Porque as contas da oposição estão ali apontando que a oposição teria 35 votos contrários para anular ou para rejeitar a PEC. E 35 votos no Senado é suficiente para rejeitar um projeto como a PEC do calote. E o Lira tá assim de cabelo em pé, porque vocês sabem que há uma disputa nos bastidores do Senado com a Câmara dos Deputados. Há uma guerra mesmo, uma guerra pesada entre o Lira mais especificamente e o Rodrigo Pacheco, porque o Lira quer manter o seu poder, quer manter a sua influência, quer se manter bem com o governo, e vocês sabem que o Pacheco ele tem uma posição que é um pouco diferente, apesar de ter sido selecionado ou apadrinhado por Bolsonaro para ser o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco tem aspirações eleitorais. Vamos explicar tudo isso, mas antes eu peço o seu like e te convido para ser membro aqui do canal. É apenas R$ 1,99 por mês, são 2 vídeos adicionais no mínimo por semana e é muito barato, são vídeos diferentes desses que vocês estão acostumados e a galera aqui do canal adora a comunidade de membros. Deixa eu ler para vocês essa reportagem sobre os votos contrários que a PEC do calote vai ter no Senado. Oposição calcula que tem votos suficientes para derrubar a PEC dos precatórios. Na conta dos senadores, pelo menos 35 parlamentares devem votar contra o texto aprovado pela Câmara que fura o teto de gastos. E aí, pessoal, há uma forte oposição e uma forte influência também do MDB. O MDB é o maior partido do Senado. E no MDB nós temos uma figurinha que estava sumida da política, ele mesmo se dizia do baixo clero, nós sabemos que ele não tem mais os mesmos poderes que ele tinha aí uns 5, 6 anos, que é Renan Calheiros. Mas Renan Calheiros voltou com tudo durante a CPI da pandemia e mais ainda, Renan Calheiros é um adversário regional de Arthur Lira no estado de Alagoas. Há uma disputa em curso entre a família do Renan Calheiros e a família do Arthur Lira. Então toda derrota do Arthur Lira é uma vitória do Renan Calheiros, ou da família dos Calheiros. E mesmo que Renan não tenha mais a mesma força que ele possuía, na época que ele era presidente do Senado, ele ainda tem influência dentro do MDB. E no MDB tem uma outra figurinha que também quer se opor à PEC do calote, que é Simone Tebet. Isso porque Simone Tebet quer se cacifar como sendo uma terceira via. Tanto que o MDB até deu um prazo para ela decolar aí nas pesquisas, mas a gente sabe que vai ser muito difícil Simone Tebet decolar nas pesquisas. Mas ela está contra a PEC dos precatórios. Então nós temos uma força interna forte do MDB contra essa PEC. Apesar de o relator da PEC ser do MDB, que é o Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado. Então o MDB é o fiel da balança que vai resultar na aprovação ou rejeição dessa PEC. E o Lira está desesperado, porque é uma derrota para ele se a PEC for reprovada no Senado. Então ele está pressionando, cobrando celeridade, pedindo agilidade, pedindo união. Não, o Senado precisa aprovar, porque se o Senado não aprovar, 40 milhões de pessoas estão passando fome. Ele fica com toda essa conversinha quando a gente sabe que o Arthur Lira não está preocupado com as pessoas passando fome. O que ele quer mesmo é mais dinheiro para as emendas do relator e assim ele pode continuar tendo a sua influência política e sendo o homem mais poderoso da República. Segundo o cálculo dos parlamentares de oposição, pelo menos 35 dos 81 senadores são contra o texto. Assim, o Planalto não teria os 49 votos suficientes para conseguir aprovar a proposta. E aí começa aqui, né? O cálculo é considerado conservador pelos senadores de oposição. Na lista de votos contra, a oposição contabilizou apenas 4 dos 15 senadores do MDB, entre os quais Renan Calheiros e Simone Tebet. 3 dos 12 parlamentares no PSD e 7 no Podemos e 4 no PSDB. Então assim, 4 senadores do MDB contra 15 do total. Qual que é a força que o Renan Calheiros tem de influenciar ali dentro do partido? E outra, o Rodrigo Pacheco,
Ele tá lá em Lisboa, empolgou todo mundo no discurso dele, né, a respeito da sua pré-candidatura, o pessoal já começou a olhar ele com bons olhos, enfim. O Pacheco, ele tem a grande oportunidade nesse momento. Porque ele falou que é importante dar o auxílio, é importante o negócio do precatório, mas não pode furar o teto de gastos. Se o Pacheco quiser se mostrar um candidato de fato de centro ou de centro-direita, ele tem que mostrar que ele respeita contratos, ele tem que mostrar que ele respeita as metas fiscais, ele tem que mostrar que respeita o teto de gastos. Então ele tem a oportunidade de se posicionar contra essa PEC. Só que tem que ver como vai ser o posicionamento dele aí, né? Vamos ver como que vai ser o comportamento do Pacheco, que também vai ser decisivo. De qualquer forma, o governo já está prevendo alterações no texto para que ele se torne mais palatável e tenha uma chance maior de ser aprovado no Senado. É um contexto difícil? Ainda está muito nebuloso? Está. Qualquer tipo de previsão, há uma chance grande da previsão dar errado. O governo, no dia de ontem, também estava confiante com relação à aprovação dessa PEC no Senado. Mas a oposição também está confiante em derrubar a PEC no Senado. Como que vai ser? Nós temos que esperar nos próximos dias, mas o Arthur Lira, ele fica louco, porque o Senado quer dar também respostas ao Arthur Lira, que fica a todo momento provocando o Senado, jogando a culpa no Pacheco, jogando a culpa nos outros senadores, falando que a Câmara dos Deputados está às mil maravilhas, mas nós sabemos que não está. E aí fala, né? O líder do governo no Senado, o relator da PEC, ciente desse cálculo, admitiu que poderia permitir mudanças no texto para que a matéria seja aprovada pelos senadores. Esse assunto, você sabe, você só está acompanhando aqui no canal, porque tudo isso vem da guerra entre o Senado e a Câmara dos Deputados. São aqueles assuntos correlatos que tornam o dia a dia da casa ou a harmonia entre as casas mais conflituosa. Ainda mais porque nós temos um senador que é o Renan, que o Renan ele pode estar no baixo clero, como ele falou, mas ele ainda tem um certo poder de influência e ele quer a derrota do Arthur Lira pelos seus interesses no estado de Alagoas. Então vai ser muito interessante essa PEC no Senado, porque nós temos que observar o comportamento do Rodrigo Pacheco e principalmente você que gosta do jogo político nos bastidores, nós temos que ver como que Renan Calheiros vai se portar na tentativa de influenciar ali os seus pares, principalmente do MDB. Para aqueles que gostam da disputa dos bastidores, aquele jogo político jogado, essa votação está sendo um prato bem cheio. Mas deixa aqui a sua opinião nos comentários, é sempre muito importante. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, claro, @ProfiléuOficial.